Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Quem me ajuda com o tema do ano? Solideo Glória, que significa o quê? Somente a Deus glória. Ninguém mais é digno de receber glória. Que nós temos aprendido até aqui, hoje já é a 6ª semana nessa série de pregações, temos aprendido a importância das nossas vidas serem vividas para a glória de Deus. O tema somente a Deus glória nos ensina que em cada aspecto das nossas vidas, quer seja na família, como ouvimos agora, quer seja aqui na comunidade, quer seja na sociedade de forma geral, todas as nossas atividades, todas as nossas atitudes, todo o nosso ser é apresentado a Deus como uma oferta vivida para a glória dele. A adoração, muitas vezes nós pensamos que é apenas aquilo que a gente pratica dentro da igreja, mas na verdade a adoração é tudo que engrandece a pessoa de Deus, tudo que engrandece a Jesus Cristo. Então, as nossas vidas podem ser atos de oferta, atos de adoração apresentados a Deus. Nós entendemos nessa série que nada é tão importante em nossas vidas quanto a glória de Deus. Nada, nada, nada. Tudo que você faz deve ser para a glória de Deus. Já vimos a glória de Deus na nossa sexualidade, vimos a glória de Deus na nossa adoração. Na próxima semana, daqui a 2 semanas, no acampamento, no retiro, nós vamos falar sobre a glória de Deus na família. Então nós estamos examinando trechos da Bíblia que nos ajudam a entender que todas as nossas vidas são vividas para a glória de Deus. E hoje à noite, vamos falar sobre a glória de Deus no sofrimento. Algumas partes dessa pregação eu compartilhei no ano passado, saindo ainda dentro da pandemia, pensando um pouco sobre as nossas vidas no meio de uma pandemia global, no meio de sofrimento que atinge todas as pessoas na face da terra. E eu vou possivelmente repetir algumas das mesmas coisas, alguns dos mesmos trechos, mas tudo isso para nos ajudar a entender que o nosso sofrimento como cristão tem propósito, certo? Nada que aconteça na sua vida é por acaso. Nada, nada, nada. Tudo contribui para a glória de Deus. Tudo contribui para o decreto eterno de Deus. Então, eu quero convidá-los a olhar comigo, começando em 1 Pedro capítulo 1. Na verdade, nós vamos passar mais tempo no capítulo 4 hoje à noite, mas eu quero começar com 1 Pedro capítulo 1, lendo os versículos 6 e 7. Nessa introdução da carta, depois de Pedro ter se apresentado no versículo 1 como apóstolo, ele aqui vai dizer, falando sobre o sofrimento: nisso vocês exultam, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, hoje à noite nós estamos examinando a glória de Deus em nosso sofrimento. Vamos pensar juntos sobre alguns exemplos de sofrimento, de dor, de tragédia. Pode ser uma doença que um ente querido, um irmão, um pai, uma mãe, vai ter câncer e vai falecer. Pode ser uma tragédia como um acidente de carro ou outra coisa. Pode ser momentos de escassez, onde você perde emprego e há essa luta financeira para pagar as contas e para colocar pão e alimento nas mesas. Há tudo quanto é tipo de sofrimento na experiência humana que tem a ver com a realidade de vivermos num mundo quebrado, de vivermos num mundo que
tem sido grandemente afetado pelo pecado. Não somente a terra foi amaldiçoada por Deus por causa do pecado, quanto também o pecado do ser humano tem contribuído para o sofrimento de uma forma geral. Sofrimento é parte da nossa realidade. Se você ainda não sofreu porque você é novo, aguarde, porque o seu momento está chegando. Todos nós sofremos, todos nós experimentamos perdas, doenças, dificuldades financeiras e até mesmo perseguição e tribulação. Os dias em que estamos vivendo são dias em que o cerco está fechando em termos de liberdade religiosa ao redor do mundo. Há uma intensa batalha espiritual ocorrendo, não apenas em outras partes do mundo, mas aqui ao nosso redor. Batalhas para destruir aquilo que é verdadeiro, batalhas para destruir instituições criadas por Deus, como família, como igreja. E o que nós aprendemos é que nós precisamos estar preparados para sofrer para a glória de Deus. Quer seja doença, quer seja morte, quer seja perseguição. Tudo deve contribuir para que Deus seja engrandecido em nossas vidas. Covid-19 foi um tipo de sofrimento diferente do que muitos de nós já temos enfrentado na vida. A maioria de nós não tem idade o suficiente para lembrar de algo que afetou o mundo inteiro de tal forma. Mas 100 anos, 200 anos atrás, tinham muitas doenças que se espalhavam ao redor do mundo e matavam incontáveis números de pessoas. Mas o sofrimento da pandemia nos tocou de uma forma muito pessoal. Nós perdemos amigos, perdemos familiares, nós ficamos isolados uns dos outros. Foram momentos de dor, momentos de sofrimento verdadeiro. Mas eu creio que foram momentos em que a nossa fé foi colocada à prova. Momentos em que nós tivemos a oportunidade de virar as nossas costas para Deus e dizer: Deus não está no controle de nada, ou de dizer: graças a Deus pelo que nós passamos, porque Deus nos fortaleceu, Deus encheu os nossos corações de esperança e Ele também nos purificou. Esse trecho que eu acabei de ler em 1 Pedro capítulo 1, nos mostra que um dos aspectos importantes do sofrimento na vida do cristão é o aspecto purificador, que ele age de tal forma, assim como o fogo purifica elementos, também o sofrimento purifica a nossa fé. Por quê? Porque nós deixamos de lado as coisas em que nós confiávamos e nós olhamos para Cristo e olhamos para o único que é capaz de segurar as nossas vidas em suas mãos. Mas infelizmente há muitos cristãos também que não enxergam a mão de Deus em momentos de sofrimento. Muitos que experimentam uma dificuldade e logo reclamam. Não sei de você, mas eu não gosto muito de estar perto de gente que reclama direto. Isso aí às vezes pesa, incomoda, mas tem gente que é assim. Você começa uma conversa e já parte para o negativo, né? Tudo é sofrimento, tudo é dificuldade. Vocês não precisam nem identificar nas suas mentes, todos nós conhecemos pessoas desse tipo. Meus queridos, um dos meus grandes objetivos hoje à noite, ao ensinar a palavra de Deus, é que você tenha um coração que reaja diferente às circunstâncias da vida. Que você tenha um coração que abrace o sofrimento como parte da experiência cristã e que ao abraçar essa realidade, Deus haja na sua vida para te santificar, te aperfeiçoar, para que você cada vez mais se pareça com Jesus Cristo. Esse é um dos grandes objetivos dessa noite. Por quê? Porque Deus não deseja endurecer os nossos corações. Deus não deseja isso para nós. Deus age em todas as coisas para o bem, ou todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, a mesma circunstância pode ser usada por Deus para te aperfeiçoar, para aprofundar sua fé. Também o inimigo do outro lado
quer usar a mesma experiência na sua vida para criar amargura, para endurecer o seu coração. E nós temos uma escolha diante de nós. Como é que nós vamos reagir às experiências difíceis da vida? Qual vai ser o nosso testemunho um dia? Quando nós reclamamos, quando nos enchemos de amargura, talvez ódio, outras atitudes erradas, o que acontece é que Deus não é glorificado, Deus não é engrandecido. Eu talvez já compartilhei isso antes, mas eu conhecia uma família, um casal, de muito tempo atrás. Vocês não conhecem, então não tentem nem pensar quem é. Mas esse casal vivia reclamando de tudo, sem brincadeira. Era nos cultos de oração, era em encontros com pessoas e nas redes sociais, e a gente nunca via o lado positivo daquilo que eles passavam. E de vez em quando isso me incomodava, mas eu estava longe, não estava perto, não podia orientar, não era o pastor deles. Então eu fiquei entristecido, porque cada comentário negativo, cada tendência para reclamar das circunstâncias da vida é um momento em que Deus não é glorificado. Mas imagina se, seja por meio das redes sociais, seja por meio dos seus contatos, dos seus amigos, da sua família, eles vejam algo diferente no seu caráter, no seu viver. Imagine o testemunho que isso é para a obra de Deus na sua vida. Imagine como isso engrandece o nome de Deus. Mas a verdade é que Satanás, às vezes, ganha algumas vitórias temporárias em nossas vidas. Eu afirmo que às vezes reclamo. Eu afirmo que às vezes eu tenho uma atitude negativa. A minha esposa é muito mais para cima do que eu. E por isso que eu agradeço a Deus por ter casado com ela, porque quando eu estou lá embaixo, ela me levanta. E isso, às vezes, quando ela está alto demais, eu também trago ela mais para a terra, né? Mas tem alguns momentos em nossas vidas em que o inimigo ganha batalhas temporárias. Mas eu digo temporárias porque às vezes nós não conseguimos enxergar o propósito de Deus naquilo que nós estamos vivendo. Às vezes é difícil, às vezes ficamos um pouco endurecidos, e até alguns escritores da palavra de Deus passaram por essas lutas, né? Nós encontramos diversos salmistas declarando: o Senhor me abandonou, cadê o Senhor? Onde é que Ele está? Profetas que passaram por depressão, passaram por momentos de tristeza, de amargura. É a realidade humana. Ninguém aqui é perfeito, nem imaginam que você sempre vai agir perfeitamente, mas nós estamos numa jornada, e nessa jornada, cada passo que tomamos para a frente deve ser um passo com menos dessas evidências em nossas vidas e mais a glória de Deus manifesto em nossos rostos. A segunda intenção ou propósito de Deus com o nosso sofrimento, além de nos purificar e de nos aperfeiçoar, às vezes é para nos quebrantar, às vezes é para ajudar a remover orgulho de nossas vidas, às vezes é para nos ensinar a dependência dele. Mas Deus nos envolve com sua graça e com seu amor constante, e quando nós rejeitamos essa ação de Deus em nossas vidas, nós ficamos endurecidos. Mas quando nos abrimos para a graça e o amor de Deus, Ele age em nossos corações e Ele faz uma obra-prima das nossas vidas, como testemunho da sua glória. Em Filipenses 1:29 nós lemos: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Foi nos dado o privilégio de sofrer por Cristo, não apenas de crer nele. Então o que nós vemos aqui é que a fé não é o único dom que Deus nos dá. Deus nos concede a fé, nos fortalece a nossa fé, mas o sofrimento também é algo que Ele nos dá. Escutem de novo:
porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crer nele. Foi dado, é uma dádiva, é um presente. Levanta a sua mão se você já parou para pensar que o seu sofrimento é um presente de Deus. Levanta a mão, já parou para pensar? Alguns, né? Mas é o que o trecho diz. Foi concedido a você. Isso foi algo que foi lhe dado. De não apenas sofrer por Cristo, mas também de crer nele. Então, assim como a fé é uma dádiva, também o sofrimento é. Então, tendo isso em mente, eu quero examinar esses trechos aqui em 1 Pedro hoje à noite. Tem vários outros também que eu anotei aqui, mas com a intenção de nos ajudar a entender que Deus tem propósito em tudo que Ele faz. Todo momento de sofrimento é um momento de aprendermos, um momento de confiarmos mais, é um momento de sermos aperfeiçoados. Uma coisa que nós nunca lemos nas Escrituras são frases como: que pena que você está sofrendo. Coitado daquele que está sofrendo. Gostaria que tudo estivesse bem e que nunca tivessem que sofrer. Nós não encontramos em nenhum lugar nas Escrituras frases assim. Mas o que é que nós encontramos nas Escrituras? Tiago 1, 2 a 3 diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Pensa aí por um instante. Não é apenas um presente, mas agora Tiago está nos dizendo que nós devemos ter grande alegria o fato de passarmos por diversas provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. É um ciclo, vai cada vez mais acrescentando algo em nossas vidas para nos fortalecer. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 18, o profeta escreve: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Quando as plantas morrerem, quando não tem alimento em casa, ainda assim me alegro no Senhor e me exulto no Deus da minha salvação. Colossenses 1, 24, Paulo escreve: agora me regozijo nos sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. É interessante isso, ele diz: eu preencho no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Será que Cristo não sofreu o suficiente? A gente ainda tem que pagar um pouquinho? Não é isso a intenção do que Paulo está escrevendo. Ele está dizendo que, assim como Cristo sofreu, ele tem nos dado o privilégio de também sofrer por seu nome. Certo? Não é que o sacrifício de Jesus faltou alguma coisa, não é a intenção, mas é a ideia de que, à medida que estamos vinculados com Cristo, a promessa que ele deu aos seus discípulos é que eles seriam perseguidos por causa da fé. Hebreus capítulo 10, versículos 32 a 34, diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que dessa forma foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Nós não apenas nos identificamos com Cristo ao sofrermos, mas aqui em específico, quando somos perseguidos por causa da fé, nos identificamos com aqueles que antes de nós também já sofreram, com aqueles que
foram presos, com aqueles que perderam tudo. E a ideia é de que nós possuímos um patrimônio superior. Você pode perder tudo nessa vida, mas o escritor aqui de Hebreus está dizendo, você tem um patrimônio muito melhor. Você tem uma cidadania celeste. O que lhe aguarda é muito melhor do que você está passando nessa vida. Então, voltando para 1 Pedro, e aqui eu vou voltar para 1 Pedro capítulo 4 agora, onde nós vamos passar o restante do nosso tempo hoje à noite. Capítulo 1 já apresenta Pedro como o escritor. A ocasião é uma exortação que ele escreve para crentes na região de Ásia Menor que estavam enfrentando perseguição por conta da sua fé em Jesus. E essa carta oferece esperança e instruções para cristãos que estavam encarando diversos tipos de sofrimento. 1 Pedro capítulo 4, deixa eu ler os versículos 12 a 19. E nesse trecho é onde nós vamos ver a maioria dos pontos essa noite. 1 Pedro 4, versículos 12 a 19. Diz, amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se não insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. E nenhum de vocês sofra como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Primeiro princípio que nós encontramos aqui nesse trecho hoje à noite, vou avançar um pouquinho aqui, eu já mencionei tudo isso. O nosso sofrimento faz parte do plano de Deus. Muita gente não quer saber isso. Mas se nós cremos que Deus de fato é soberano, como Ele diz, se Ele está no controle de todas as coisas e nada lhe escapa à atenção, nós temos que concordar que o nosso sofrimento faz parte do plano de Deus. Nosso sofrimento faz parte do plano de Deus. Uma vez que nós aprendemos isso, quando nós passamos pelo sofrimento, nós não vamos ser pegos de surpresa. Vejam novamente o que Pedro escreve no versículo 12. Não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não fiquem estranhados se vocês sofrem. Por quê? Porque isso faz parte do plano de Deus. Agora, deixa eu esclarecer uma coisa muito importante. Tem muitas igrejas por aí que vocês ouvem que são conhecidas como igrejas do fogo, né? Igrejas do fogo. Mas um problema que a gente tem é que quando a gente vê fogo mencionado nas Escrituras, não é uma coisa muito legal, não. Se a gente clamar que o fogo de Deus venha, é fogo de disciplina, é fogo de aperfeiçoamento, de purificação. Fogo, quase sempre nas Escrituras, tem a ver com dor, com algo difícil. Certo? Fogo não é simplesmente porque as pessoas estão pulando e que há muito barulho. O fogo de Deus que vem em nossas vidas é um fogo purificador, como nós lemos no primeiro capítulo de Pedro, onde ele diz que assim como o ouro é purificado pelo fogo, também nós estamos sendo purificados. Então, o sofrimento em nossas vidas é identificado aqui no capítulo 1 e no capítulo 4 como fogo que vem. E nós não devemos nos estranhar. No caso deles, era o fogo da perseguição, do sofrimento verdadeiro no Império Romano.
algo que havia se espalhado por toda parte. Os cristãos sofriam terríveis coisas. Não sei se você já orou, Senhor, traga fogo na minha vida. A maioria de nós, se você já orou isso, é porque você não entende exatamente o fogo purificador de Deus. Mas ao mesmo tempo, nós jamais devemos ficar espantados ou surpresos quando a dificuldade vier, quando a perseguição aumentar. Nós devemos estar preparados por isso. Por quê? O sofrimento não é surpresa para Deus. E nós, conhecendo a palavra de Deus, também devemos estar preparados para que isso aconteça em nossas vidas. Veja o versículo 19 novamente. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, deixa eu ler isso de novo. Os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. O sofrimento em nossas vidas é a vontade de Deus. Agora, a gente vai também ver que às vezes a gente sofre por consequência própria, né? Nesse caso, o trecho diz, não sofra por essas coisas, mas quando você sofrer de acordo com o plano de Deus, reconheça que é a atividade de Deus em sua vida fazendo algo. Nós devemos estar preparados para isso. O versículo 12 diz que a tribulação é para nos provar. O versículo 17 diz, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Se nós passamos por lutas, por perseguição, por sofrimento, e nós temos essa certeza, essa confiança de que as nossas almas, nossas vidas estão seguras nas mãos de Deus, o que falar dos outros que sofrem sem esperança? Os que sofrem sem essa certeza de que suas vidas estão seguras nas mãos do Criador. O que falar deles? Mas o que Pedro ressalta é que o sofrimento é algo que ninguém escapa. Ninguém, sem exceção, você vai sofrer. Então, eu espero que você, ao sair hoje à noite, não saia com a cabeça para baixo. Puxa, vamos sofrer, vamos perder pessoas que a gente ama, vamos ficar doentes e vamos morrer. A gente fica com a cabeça baixa assim, mas não é essa a intenção do que nós estamos estudando, é de encontrar nesses momentos a mão de Deus e enxergar aquilo que está fazendo em nossas vidas. O crente passa pelo fogo do juízo e do aperfeiçoamento de Deus, mas não da mesma forma como o incrédulo. O incrédulo passa por fogo e o fogo vai ser eterno. Não apenas o sofrimento nessa vida, mas Jesus ensina a respeito de um fogo que nunca apaga, um fogo que nunca termina. Porque Deus odeia o pecado tanto, que até com seus filhos, Ele usa diversos meios para remover os pecados que estão nos afligindo e nos separando de uma vida plena. Então a primeira coisa que nós observamos aqui é que o sofrimento nunca é surpresa, nunca é algo que deve nos surpreender, mas sim faz parte do grande plano de Deus. É uma prova, sim, é uma prova. É um fogo purificador, é um fogo para nos aperfeiçoar. O sofrimento foi nos dado para fortalecer a nossa fé e para destruir aquilo que não presta na minha vida. Quem aqui já assistiu algum vídeo sobre purificação de ouro? Alguém? Eu já. Outros metais também a gente poderia colocar aqui. Muitas vezes é colocado o ouro dentro de um caldeirão, certo? E o fogo embaixo aquece o caldeirão e o ouro derrete. O que acontece quando o ouro derrete? Algumas impurezas, conhecidas como escória, vão subir para a superfície. Pessoas que trabalham nessa área, eles vão pegar um coador gigante, vai passar na superfície do ouro e remover aquelas impurezas. Aí depois o que é que eles fazem? Eles colocam mais lenha para aumentar a temperatura. E o fogo aquece ainda mais o ouro e ainda mais
impurezas sobem para a superfície. O ouro mais puro que existe é um ouro que tem passado por mais fogo do que qualquer outro, certo? O ouro mais puro tem passado por mais calor do que qualquer outro. Da mesma forma, Pedro vai dizer que esse fogo purificador em nossas vidas vai ter o mesmo propósito, para remover a escória, para remover aquilo que não presta. O Espírito de Deus atuando em nossas vidas, nos santificando, ele vai fazer essa obra, à medida que os nossos corações estejam rendidos, submetidos, humildes diante da obra dele, dizendo: Senhor, use isso na minha vida, remova a escória. Eu quero que o sofrimento me faça parecer cada vez mais com Jesus Cristo, que nos amadureça espiritualmente. Então a minha esperança é que os sofrimentos nos purificarão como igreja, e os sofrimentos da vida nos tornem cada vez mais parecidos com Jesus. Segundo, vou contar uma história aqui, uma história que eu já contei algumas vezes aqui na igreja, mas eu vou contar de novo porque tem muita gente nova, certo? Aqui nós temos a história de um casal, uma família da nossa missão, que nós conhecíamos muito bem. Eles tinham igrejas mantenedoras em comum conosco, fizemos várias conferências missionárias onde eles estavam presentes, e nós até desenvolvemos uma certa amizade, nós conhecemos a história deles, certo? Eles não podiam ter filhos, então eles adotaram primeiro um menino, e um tempo depois eles adotaram essa bebezinha que você vê aí na foto, lá no campo, certo? Eles eram missionários no Amazonas, em específico no lado de Peru. Eles tinham um barco que era a casa deles, e eles subiam e desciam o rio Amazonas, pregando o evangelho, plantando igrejas em tribos indígenas. Acontece que um dia eles estavam, a família toda estava na casa do pastor Alain, que era pastor aqui dessa igreja, e um missionário que era também piloto, mas missionário em Peru, eles embarcaram juntos, ele junto com a família de 4, para voltar para Peru. Eles estavam no lado brasileiro do Amazonas, e eles partiram da casa do pastor Alain. No meio do caminho, eles começaram a receber algumas mensagens no rádio, e eles começaram a ouvir conversas de pessoas das forças aéreas lá de Peru. E, de repente, aviões caça aparecem atrás do avião deles, e a conversa continua, eles tentando contato com o aviãozinho dos missionários, e fizeram contato e tentando pedir que eles se identificassem. Eles se identificaram, fizeram o certo. Mas, de repente, o avião caça da Força Aérea de Peru começou a atirar nesse avião dos missionários. E uma das balas que eles atiraram penetrou o avião, o metal do avião entrou, passou pelas costas de Ronnie, que é a mãe, e passou através do corpinho dessa bebezinha chamada Charity. As duas morreram instantaneamente. O avião foi derrubado e caiu ali no rio Amazonas. O pai e o filho conseguiram sair. O piloto, as pernas dele foram totalmente quebradas por balas. Ele dificilmente poderia ter pousado o avião naquele estado, mas Deus fez com que o avião pudesse pousar no rio. Depois virou, vocês veem aí, sendo retirado. Isso foi uma operação coordenada entre o CIA dos Estados Unidos e o governo peruano. A ideia era de impedir os avanços do tráfico de drogas. E eles pensavam que esse aviãozinho era um avião que transportava drogas. Você pode até ouvir áudios terríveis que hoje estão no YouTube, onde o piloto missionário da nossa missão está gritando: não atirem em nós, vocês estão nos matando. E uma tragédia, um momento que nunca deveria ter acontecido. Ambos os governos reconheceram os seus erros, mas era tarde demais nessa altura. 2 vidas foram perdidas. Eu me lembro
de ter assistido o culto fúnebre que ocorreu numa igreja próximo de onde nós morávamos nos Estados Unidos. E no culto fúnebre, Jim, que é o marido, ele se levantou, muito sombrio, muito triste, mas um culto que estava em todos os canais de televisão, porque foi uma história internacional na época, isso no ano 2000, se eu não me engano, né? Ou foi 2001? 2001. O que é que acontece? Ele se levanta com as câmeras de televisão, no meio de um culto, uma igreja cheia, e ele diz: a morte da minha esposa e da minha filha fizeram parte do plano soberano de Deus. Deus escolheu aquela bala para tirar a vida da minha esposa e da minha filhinha, para que o nome dele fosse engrandecido, para que de alguma forma o evangelho avançasse além do que poderia ter sido sem que essa história acontecesse. Do nosso ponto de vista, tragédia, triste, horrível, nunca deveria ter acontecido, é verdade, mas aconteceu. Alguns de vocês provavelmente passarão por tragédias nessa vida, momentos que, do nosso parecer, nunca deveriam ter acontecido. Mas do ponto de vista humano, a glória dele é a coisa mais importante. Deus vai trabalhar através de todas as experiências humanas, inclusive os momentos de maior sofrimento, para o engrandecimento do seu nome. Isso me leva ao segundo ponto. O sofrimento é evidência da nossa união. O sofrimento é evidência da nossa união com Jesus. Versículo 13 do trecho diz: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Tem muitas histórias aqui que eu vou ter que passar devido ao tempo, mas tem eu quero ler aqui, um pastor romeno que foi perseguido e preso por sua fé durante a época do comunismo ali na União Soviética. Ele escreve num livro: a união com Cristo é o assunto mais lindo da vida cristã. Significa que não estou lutando sozinho. Eu sou uma extensão de Jesus Cristo. Quando fui espancado na Romênia, ele sofreu em meu corpo. O sofrimento não é meu. Eu apenas tive a honra de partilhar dos seus sofrimentos. Eu tenho dificuldade eu tenho problema com dificuldades mínimas, não é? Pode ser o trânsito, me incomoda, me chateia, uma dificuldade mínima. Eu já fico descontrolado às vezes. Quantos de nós estaremos preparados, em nome de Cristo, de sofrer, de reconhecer que é um privilégio poder sofrer no corpo, assim como Cristo sofreu? Terceiro princípio: o sofrimento nos leva a um caminho de maior alegria. Versículo 13, novamente diz: alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Alegrai-vos agora, a fim de que futuramente vocês possam se alegrar mais ainda. Vejam, para que também na revelação da glória, quer dizer, na volta de Jesus, vocês se alegrem exultando. Então alegrem-se agora no sofrimento, porque quando Jesus voltar, sua alegria vai ser maior ainda. Porque você vai entender que tudo aquilo que você passou foi para a glória dele, foi para a honra dele. A sua alegria será completa. Romanos 8, o trecho de onde foi cantado antes: quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8, versículo 17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Pensem nisso, o privilégio de não apenas sofrer por Cristo, mas também de ser glorificado com Cristo na sua volta. Ele vai continuar dizendo em Romanos:
porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você está sofrendo hoje, você está passando por dificuldades profundas, pode ser no casamento, pode ser na família, pode ser no trabalho. Meu querido, saiba que o seu sofrimento momentâneo não se pode comparar com a glória que um dia será revelada. Com o momento em que você estará na presença de Jesus Cristo e todos aqueles sofrimentos, toda aquela dor vai ser algo do passado. E a sua nova realidade será uma de eternidade isenta de dor e de sofrimento. Vou contar mais essa história e depois terminar com os últimos 3 pontos rapidamente. Nós temos um pastor de uma igreja mantenedora nossa, muitos anos atrás, que na época de inverno lá tinha acumulado muita neve em cima do teto da igreja, do auditório. E um dos perigos com o acúmulo de muita neve é que pode fazer desabar o teto, o telhado, né? Então, é recomendado que se retire a neve se tiver muito grande e muito pesado. Então, ele estava justamente fazendo isso. Ele tinha uma vara longa com uma pá, alguma coisa, ele estava tirando. Aí tinha um pedaço enorme de gelo, assim, no canto onde 2 telhados se encontram. O gelo tinha formado devido à neve que tinha derretido, depois congelado, e um acúmulo enorme de gelo, logo ali naquele ponto. Ele estava ali cutucando esse gelo, quando de repente, todo o gelo que estava lá em cima, desabou em cima dele. Uns 400, 500 quilos de gelo caíram em cima da perna dele. Esmagaram totalmente a sua perna. Ele foi para o hospital. E lá no hospital, eles tentaram salvar a sua perna, mas foi impossível. Tiveram que amputar a perna dele. Eu me lembro que um dos canais de televisão estava lá fazendo uma entrevista com ele, porque é um acidente raro, né? Não é todo dia que uma pessoa perde a perna por conta de gelo. Eu me lembro de ter assistido quando ele estava lá no hospital e perguntaram como é que ele estava lidando com essa realidade de ter tido sua perna amputada. E ele disse assim: Romanos 8:28 ainda está no bom livro. Romanos 8:28 diz o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 10 dias depois, ele morreu. Ele sofreu um coágulo de sangue que subiu para o seu cérebro, e ele deixou para trás uma esposa, muitos filhos, e a esposa repetiu a mesma coisa no funeral dele. Romanos 8:28 ainda está no livro. Deus age em todas as coisas, ou todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Charles Spurgeon escreve em um dos seus livros: aqueles que mergulham no mar de aflição trazem pérolas raras para cima. Imagine essa ideia de você mergulhar lá no fundo, num lugar terrível de dor, mas você traz pérolas para cima, essa ideia de glória, de que a sua vida glorifica a Deus e o que está por vir é muito melhor do que daquilo que podemos imaginar. Número 4, ao sofrermos, o Espírito de Deus repousa sobre nós. Nós vemos isso tanto em Romanos capítulo 8, a presença do Espírito Santo até nos ajudando a orar quando nós não sabemos, quando estamos sofrendo. Mas aqui, versículo 14 diz: se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Você está sofrendo? Você está sofrendo por causa de Cristo? Saiba que o Espírito está presente na sua vida. O Espírito de Deus foi lhe deixado como consolador para te orientar, para te guiar, mas também para te fortalecer em meio ao sofrimento. Mas o detalhe importante se encontra no versículo 15. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Uma pessoa metida, né? Vamos resumir. Se o seu sofrimento for por questões boas, você deve se alegrar.
Mas se você está sofrendo porque você fez algo errado, porque você cometeu um crime, porque você pecou contra Deus, e você reconheça essa realidade e você se quebrante diante de Deus, se arrependa. Porque verdadeiramente nós sofreremos se fizermos a coisa errada. Por quê? Porque o destino ou o caminho do pecado é um caminho de destruição e de morte. Quando Jesus disse que o ladrão veio apenas para matar, roubar e destruir, não foi simplesmente um exagero que o pecado pode levar a essas coisas, mas é a ideia de que uma vida de pecado vai cair em destruição. Uma vida que nunca se volta para Jesus Cristo vai acabar em morte, em destruição, em perda. Isso é certo. Então, se você sofre, que não seja por causa de algo errado que você tenha feito. Princípio 5, devemos glorificar a Deus no sofrimento, pois esse é o nosso chamado. Versículo 16. Se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Glorifique a Deus por causa disso. Essa última história eu acho que eu contei quando eu estava, depois de sair do hospital, eu compartilhei um testemunho, uma história trágica também, mas uma história que ressalta tudo que eu acabei de falar. Essa família, os pais lá em cima e 6 filhinhos na foto embaixo, a família Willis, sofreram uma tragédia numa rodovia ao norte de Chicago, pouca distância. O que acontece? Scott Willis e sua esposa estavam numa van conduzindo, fazendo uma viagem, e eles com 6 filhos atrás, uma vanzinha. Eles estavam andando na rodovia, trecho bem movimentado, com bastante trânsito, e na frente deles tinha um caminhão que tinha alguns problemas, né? A gente já vê caminhões assim em toda parte, com algo quebrado, não está funcionando bem, mas de repente se soltou um pedaço de ferro grande. Eu não sei que parte do caminhão era, mas eu sei que eles estavam logo atrás e esse pedaço de ferro passou por baixo do carro deles, rasgou o tanque de combustível e explodiu em chamas ali naquela rodovia. Isso em 1994, se eu não me engano, era por aí, 90 e pouquinho. Esse é o retrato da van. O que acontece? Ele e a esposa conseguiram abrir as portas e sair. Mas só tinha uma porta que deslizava ao lado e os filhos, a maioria deles em assentos para crianças menores, eles tentaram abrir a porta, mas estava travado e novamente explodiu, jogando eles mais para trás. Todos os 6 filhos morreram naquele instante. Os 2 sofreram muitas queimaduras e passaram por cirurgias. Mas semanas depois, antes disso, eles estavam lá esperando vir a polícia, as ambulâncias, o resgate. Ele olhou para a esposa e disse as seguintes palavras: o Senhor nos preparou para esse momento. Seus filhos mortos ali dentro da van e eles ali todos queimados. O Senhor nos preparou para esse momento. Algumas semanas depois, quando ele saiu do hospital, ele deu um testemunho na igreja. Ele citou Salmo 34, versículo 1, e diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Não sei se você tem condições de dizer isso, mas o mais que você caminha próximo de Cristo, o melhor preparado você estará para enfrentar essas coisas na vida, para enfrentar a perda de um filho, para enfrentar uma doença prolongada. O mais próximo que você caminha de Cristo, o mais preparado você estará para enfrentar esses momentos. Bendirei o Senhor o tempo todo. O último ponto para encerrar. No sofrimento nós experimentamos o cuidado e a fidelidade de Deus. A pergunta surge: como é que um Deus bondoso permite o sofrimento humano? A razão é clara. Primeiro, porque o sofrimento humano, em primeiro momento, tem sua razão no mundo que está debaixo da maldição de Deus, o mundo que por escolha
dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, por escolha do pecado deles, veio sobre a terra a maldição de Deus. Isso nós lemos claramente. E isso tocou em todas as coisas, mas o pecado também afetou, e as circunstâncias da vida não são ideais. Nós vivemos com perdas, as coisas quebram, as coisas se desgastem, e isso é a realidade da vida. Os nossos corpos envelhecem, nós enfrentamos a morte. Isso tudo por conta de vivermos no mundo perdido de pecado. Então, quando a gente pergunta como é que um Deus bondoso permite sofrimento humano, primeiro podemos responder: a escolha foi nossa, como humanidade. Primeiro escolhemos rebeldia contra Ele. A segunda coisa que nós podemos dizer é que, mesmo que Deus seja soberano e no controle de todas as coisas, nós temos que ter muito cuidado de dizer: foi Deus que causou um determinado mal na minha vida, né? Deus permite que coisas acontecem dentro de sua soberania, assim como Deus permite que Satanás tenha uma certa liberdade e ação em meio à humanidade. Deus é soberano, Ele está acima de todas as coisas, e o seu controle não é perdido, mas Ele permite sofrimento humano, e quando nós como crentes entendemos que Ele está no controle, nós passamos a experimentar um cuidado e uma fidelidade que nenhum outro pode entender. Quando a gente perde uma pessoa que nós amamos, e é visto em nossas vidas estabilidade. Eu já presenciei cultos fúnebres, enterros para crentes quanto descrentes, e a diferença é notável. A diferença é notável. Você entra numa situação onde uma pessoa morreu sem Cristo e os familiares não conhecem a Cristo, e há um desespero enorme, há gritaria, há choro, pessoas que não conseguem tirar a mão do corpo do defunto, né? Enquanto você vai num culto fúnebre de uma pessoa que conhecia a Cristo, e a família cristã, a igreja e as pessoas cercando ali têm essa certeza, têm essa esperança, não há desespero. A tristeza, certo, porque a morte não é natural. A morte é consequência do pecado. A tristeza, sim. A separação, sim. Mas nós, como Paulo diz, nós não nos entristecemos como aqueles que não têm esperança. Ele escreve para os Tessalonicenses. Nós enfrentamos o luto e a dor dessa vida com certeza de que Ele está no controle de todas as coisas, de que as nossas vidas aqui na terra são passageiras, mas não se compara com a glória que nos será revelada no futuro. O grau de sofrimento varia de pessoa em pessoa. Você pode sofrer muito mais do que eu nessa vida. É possível. Nem todos vão sofrer em níveis iguais. Deus não é socialista, certo? Você pode sofrer muito mais do que eu, mas todos nós sofreremos. A morte vai impactar cada uma das nossas vidas. Você perderá o seu pai e a sua mãe. Isso vai acontecer. Eu vou perder o meu pai e a minha mãe. Um dia, ou eu ou minha esposa partiremos primeiro. É a realidade. Se você é casado, em algum momento um vai morrer antes do que o outro, a não ser por meio de uma tragédia. Mas a tendência é essa. Você está preparado hoje à noite? A sua vida está alicerçada no único que pode trazer consolo à sua alma? Eu vou encerrar com um trecho. Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Nós vamos sofrer, que seja para a glória de Deus e que encontremos nele
aquele que sofreu antes de nós, que foi tentado como nós e que hoje tem aberto o caminho para o trono da graça de Deus, que soframos com esperança, que soframos não como aqueles que estão desesperados, mas como aqueles que têm certeza naquele que conquistou a morte por nós. Vamos orar? Senhor Deus bondoso, obrigado por essa noite, tudo que nós ouvimos aqui, Pai, tanto no momento de ceia, quanto os louvores, os ensinos nas salas das crianças, Pai, e o ensino aqui da Tua Palavra. Ó Deus, nós admitimos que muitas vezes nós pecamos quando nós sofremos. Muitas vezes reclamamos quando as coisas estão difíceis. Mas, ó Deus, purifica-nos por meio do fogo do sofrimento. Purifica-nos, ó Deus, para que sejamos transformados conforme a imagem do Teu Filho. E, Pai, obrigado porque, assim como cantamos hoje à noite, nada nos separará do amor de Deus em Cristo. Nem sofrimento, nem perseguição, nem morte, ó Deus, nada nos separará. Pai, obrigado pela graça que o Senhor nos concede. Obrigado pela capacidade de enfrentarmos as dificuldades, ó Deus, no poder de Cristo. E ao nos identificarmos com Ele, ó Deus, que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Então, seja glorificado, seja pela família, pelo nosso trabalho, até mesmo por meio do nosso sofrimento. A Ti seja toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, amém.